Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Atravessando Fronteiras. Aqui você vai ver pessoas comuns, como eu, como você, que conseguem superações onde você nem imaginava. Então fica conosco que nesse episódio você tem muito a aprender. E esse episódio aqui, gente, ele tem um patrocinador. A partir de hoje nós temos um patrocinador. Uau. O ExaDecor. Está nos patrocinando e... Cadê nossos ExaDecor pra gente mostrar aqui? Ah, tá ali. Durante o nosso evento aqui, nós vamos mostrar um pouquinho mais do Exa pra você. Mas procure algum lugar aqui que deve ter sei lá, um site, algum lugar que vai te indicar e levar você pro ExaDecor. Porém, voltando pra cá, eu quero dizer que quem vai nos ajudar hoje a atravessar fronteiras é um casal extraordinário. Deixa eu falar uma coisa assim, a palavra-chave. Uau, meu! Ô, cara! Uau! Esse aqui é o host desse podcast, o Marcelo Oliveira. E essa aqui é a co-host que fala mais do que o host, Isabel Oliveira. E nós temos aqui uma pessoa que tem 30 anos, 37, porque esse aqui, né? Uns 40 anos, gente, de experiência com gestão de pessoas. E se no seu negócio gerir a pessoas é difícil, você vai ter dicas aqui extraordinárias. Eu digo que você vai além. Mas é um casal que atravessou fronteiras literalmente geográficas, fronteiras emocionais, fronteiras profissionais e que tem muito a nos ensinar. Se eu for ler esse currículo que ele trouxe aqui, seriam 10 minutos de currículo. Porque só de qualificações tem mais de uma página. Experiência profissional na empresa Santander Banespa, Banco Bradesco, Banco BCN, formação acadêmica dele, administração de empresas aqui na Universidade Santana em São Paulo, idioma, inglês fluente, eu mal fluencio aqui o português, já está no inglês fluente já, sem contar vários outros cursos que eles têm, que eles carregam, né, na história de vida de vocês. Então, essa hora que eu paro de falar. Pastor, né? Pastor Camargo, essa hora que você fala, né? Pastora Cléo. É um prazer vocês estão aqui, ó. Obrigada. Amigos queridos, vocês podem usar o microfone para falar quem vocês Amém. são, o que estão fazendo aqui, um pouquinho. E da expectativa que vocês estavam de estar conosco hoje. Primeiro eu quero agradecer, né, esse tempo nosso aqui juntos, tal. Você, Isabel, e você, Marcelo, são, eu diria, pessoas que são algumas referências dentro do que a gente acompanha, como amigos, como pessoas. Yes. Né? Então, assim, é gostoso de ver, porque a gente vai aprendendo com o tempo a olhar não só a aparência. Os dois são bonitos, né, Cláudio? Uau, obrigado pelas partes que nos toquem. Mas eu digo pelo coração, né? Há uma busca, há uma entrega. Amei o podcast aqui. Então eu quero agradecer. É um privilégio estar aqui com vocês, viu? Olha, ele amou e nem começou, gente. Não, mas eu já bem estar com vocês, né? Então Que tá bom. tudo certo. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, de nós, para o pessoal conhecer, né? Nós somos casados, vamos completar 40 anos Uau! esse ano. Bodas de esmeralda, né? Vai. São chiques. Também tem isso. Vamos chegar lá. Temos 2 filhos, são casados, temos 2 netas gêmeas e agora eu vou te contar uma novidade. Conta. O Tarek vai ser papai. Isso, gente. Rapaz, eu falei, então, será que ela É vai avô divulgar? fresquinho. Tá Não vou perder a autorizada, hein? oportunidade. São avós e avós fresquinhos. gente, então você que vai ter legal. 2 netinhos novos esse ano. Vamos. Uau, que delícia. Então, e nós vamos atravessar fronteiras, né? Vamos grato. ter que ir para lá, para o Canadá, para ajudar a Tayla, né? Coisa chata. Para Canadá. Mas a gente está muito feliz, né? E essa é a nossa experiência. Uau. Do que a gente está agora curtindo, né? Ser avós, né? Chegaram na fase boa da vida, que é ser avós, né? Nós também somos avós e a gente sabe como é gostoso quando a gente diz assim, ô vó, que delícia, gente. Se falar ô mãe é bom, mas ô vó não tem igual, né? Ô vó, gente, atravessar a fronteira. Eu acho que o vô que eu ouvi falar são pais sem responsabilidades, né? A gente cuida, olha, beija, É o que aí todo Deus mundo diz, joga, né? joga pros filhos, né? Cuidar. Venceu o prazo de validade, a gente devolve, né? Assim. Mas eu acho uma parte boa, porque até a Bíblia nos fala, né? Que os netos são as coroas dos avós. E eu falo, que fase boa que Deus nos deu também, de sabedoria. Mas antes de chegar nessa fase, como nós já também passamos, assim, por dificuldades, né? Por obstáculos até chegar na fase de ser avós. E eu conheço a história deles porque eles me contaram, né, gente?
E que eles são uma história extraordinária de mudanças, né? De vida, assim. E eu vou deixar que vocês nos contem como que foi sair do mundo corporativo, que você estava há muitos anos lá. E uma coisa que eu quero dizer que antes deles falarem, nós entendemos, eu e o Marcelo, que um casamento é uma empresa. A gente entende isso. E que os CEOs, né, os sócios, que têm cotas iguais, 50-50 cada um, são responsáveis por gerir toda aquela geração que vem. Os filhos, o patrimônio familiar, a educação desses filhos. Nós entendemos que nossa primeira empresa é a nossa casa. Sim. Então, nessa forma, a Cléo é sua sócia, mesmo que ela não ia para o trabalho junto com ele. Isso. Mesmo que ela não estava registrada na mesma CLT, no mesmo contrato de trabalho que ele estivesse, a gente entende que, enquanto o Kamal, né, o pastor Kamal, trabalhava no Banco Bradesco, por exemplo, num cargo que ele tinha lá de chefia, a sócia dele trabalhava em casa, cuidando dos filhos dele ou em qualquer outro lugar. Outra atividade. Mas nós entendemos que o casal, eles representam os maiores CEOs das maiores empresas deste mundo. Esse entendimento nós temos. Então, dessa forma, claro que o papel dela também é muito importante em trazer como é que foi esse... Como é que vocês descobriram que vocês queriam mudar? Nossa, tem tanta pergunta, tanta coisa para falar, né? Mas, na verdade, assim, muito gostoso a gente entender essa questão da parceria, de relacionamento entre homem e mulher e a formação disso durante a história. Você casa com uma perspectiva e isso vem se transformando, vem amadurecendo durante esse período, né? A Cléo sempre foi uma ajudadora muito importante mesmo. Que eu ia falar, né? Ajudadora idônea, que está na palavra de Deus, né? É isso mesmo. E quando a gente conhece a palavra, a gente tem que praticar, né? E eu sempre colaborei com o Kamal em todas as coisas. E cada vez mais, quando eu descobri a palavra de Deus, isso foi me dando sabedoria mesmo para lidar, né? Até talvez ele deva contar uma situação, né, de um dos investimentos que ele me consultou e eu fiquei assim meio em dúvida, achando assim, ele que vai tomar a decisão. Porém, ele percebeu que não era o que eu estava querendo, né? Então, é a questão mesmo de estar suscetível mesmo, né, à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Mas nem sempre foi assim. Eu queria falar agora. Nem sempre foi assim, né? Não. Para, meu. Nós nos casamos como vários casais. Nós viemos de famílias que não eram miseráveis, mas tinham sua classe média baixa e na luta para buscar o seu lugar ao sol dentro de uma cidade como São Paulo, né? Então, quando você vai nessa formação e tudo mais, você pega as referências que você tem. Alguém que tem uma faculdade, alguém que deu certo, pelo menos aparentemente, que fez seus estudos. Então, sempre... Consegue pagar suas contas em dia, né? Isso. Então, na nossa geração, era ter uma casa de campo e uma casa na praia. E ter um bom carro. Isso era rico. Então, você vai atrás dessas buscas, né? A minha, com certeza, veio de uma geração em que minha mãe, minha tia orientavam, você vai entrar na empresa e vai se aposentar nela, então não é para saída essa empresa. Uma fala que hoje em dia está totalmente superada, tipo assim, como assim você vai ficar na empresa tanto tempo? Tá? Mas voltando no ponto que você está falando, né? Eu acho que dentro dessa formação, nós viemos buscando dentro da informação que nós tínhamos gerada dentro dos nossos corações. A criação, a escola, a faculdade. E quando você vai fazendo isso, você está achando que está fazendo o melhor. Todo mundo toma decisão com aquilo que está à sua volta. As informações que nós temos para aquele período, né? A janela às vezes não está toda aberta. E você pega aquela informação e usa, né? E usa. É o melhor que você pode fazer. E você toma decisões certas e erradas, né? Quando você trouxe a palavra de Deus, que veio já com 37 anos na minha vida, a gente já estava casado há alguns anos. Sim. E tínhamos dado muita trombada, né? Então, não ter nascido num berço evangélico me dá muita confiança em saber que eu escolhi isso. Uau, olha que interessante.
Nossa. Uma Sim. escolha. É. Então, lembra que nós falamos antes de começar que existe um destino, que nós só atravessamos uma fronteira quando nós temos um destino. E aí você fez uma escolha para esse destino. Você podia aí entrar ou começou não. essa crise, né? E aí começa o quê, né? Mas aí vem a decisão, né? Você escolheu. É. Agora a decisão. Agora começa a vir os obstáculos, né? Mas a Os decisão desafios, foi o seguinte, cara, você é formado dentro do que o Marcelo estava comentando agora, cara, para a gente atingir meta, fui criado dentro da estrutura de um banco, que foi a minha formação dentro daquilo, então você vai bater meta, fazer resultado, 30 e poucos produtos por mês, acabou o mês, começa tudo de novo e é a vida de... E pelo que eu vi aqui, você batia todas as metas, você subia de andares, você progredia na carreira, que eu fui olhando no teu currículo, troféus, e você tem muitos prêmios acumulados. Foram o que ajudou muito para mim essa questão, né? Só que chega um momento que você começa a ver o seguinte, o que é você ter o sucesso? O que é você ser reconhecido dentro daquela estrutura que você está vivendo, né? E aí quando você começa a olhar, você vê degraus que são inatingíveis dentro do que você está vivendo às vezes naquele momento. E você tem que dar um jeito de superar essa barreira. E quando você consegue fazer, de alguma forma, atingir esses patamares, e você chega em um determinado patamar, e você fala assim, opa, será que eu estou indo para o cume da montanha certa? Será que eu estou subindo a montanha certa? Cara, agora que eu cheguei aqui, onde estava, né, dentro daquilo que era um sucesso para a família, né, que nós buscávamos, né, que veio de muito sacrifício, muitas coisas, você fala, caramba, agora eu estou aqui, mas eu estou questionando se eu estou subindo no lugar certo. Se é a montanha certa. Você já pensou você lutar a tua vida inteira? Eu acho que foi num livro que eu li da Joyce Meyer, acho que ela fala isso. Cara, você vai lutar muito e a hora que você chega no topo da montanha, você viu que você subiu na montanha errada. Caramba, isso aí é bem Essa forte. é uma crise. Não, e aí você fala assim, Montanha a vida certa. toda, porque você não sobe uma montanha, talvez, em um ano. Não. Aqui tem É uma anos de formação, trabalho, uma exatamente. formação. Então, tem sonhos, tem expectativas, tem essa questão de você almejar algo que você entende que aquilo é sucesso, que você entende que aquilo é prosperidade. O que é a prosperidade? Esse tem Pra mim, dá até um livro. dá um livro. Montanha errada. O que é a prosperidade para mim como homem, Começa a escrever. para Cleo como mulher e para vocês? Começa você se questionar. Eu acho que era um caminho de maturidade que a gente vai chegando. E ele é muito dolorido. No meu caso foi. Porque você começa a ter esse determinado sucesso e aquela coisa que você imaginava que ia ser espetacular, você começa a questionar se aquilo é bom para a tua vida ou não, se é assim que você deseja. Você começa a questionar valores dentro daquilo que você está buscando. Cara, é esse o valor? É como se você chegasse lá e uma expectativa de um vamos trazer aqui uma analogia de alimentação. Cheguei no restaurante esperando aquele prato maravilhoso que eu esperei tanto para chegar. Quando eu cheguei não tinha sabor. Seria mais ou menos assim? Cara, você trouxe um exemplo que eu acho que assim, é bem desse jeito. Eu lembro que teve épocas que eu esperava muito trabalhar em um determinado local. E esse local era espetacular, de beleza. E eu falava, cara, como eu vou entrar nesse lugar? Como é que eu vou conseguir trabalhar aqui e nos meus dias e tal? E o que você acaba descobrindo, eu acabei descobrindo, é que quando eu entrei, teve períodos que eu queria qualquer lugar menos aquele. Caramba. Fugir de lá. Tinha dias que ele falava Conquistou. que ele não queria ir. Não, então assim, essa beleza, essa questão que agrada tanto aos nossos olhos, nem sempre está nos olhos do teu coração. E aí você tem que começar a tomar decisões. Ou você vive aquilo e continua aquilo e fica... A gente sempre busca, né? Não, deve ser isso. Não, deve ser aquilo. Mas para permanecer num lugar que você não deseja, você tem que matar alguma coisa. Essa é a questão. É o que eu vi. Cara, eu mato determinada coisa de um desejo, daquela busca, tal, tudo mais, mesmo aquilo não sendo mais um valor para mim? Deixa eu te perguntar, mas nessa fase de decisão, para que eu tô aqui, você já tinha encontrado o Espírito Santo? Não. Não, porque se tivesse encontrado, não sentia isso, não. Não, na verdade, encontrar o Espírito Santo não é bem assim, não, porque na verdade você encontra, ele te espreme. Então assim, começou porque como é que você tem a essência das pessoas?
Quando você, de fato, Isso. Então, aperta ali, né? então é isso. É então, igual o assim, limão. Ui. assim, a gente tem muita questão dessa busca, né? De a gente entender realmente, porque você não sabe às vezes que você está procurando direito. Muitos de nós pensamos que nós temos o controle das coisas. E quando você vai ver, você pode ter um monte de ações, mas você não tem o controle Você das tem coisas. até um plano, com estratégias, com cronograma, Pode como é que eu ter. começo, tá tudo lá, né? Isso. Mas mesmo assim, isso não te garante o sabor no final. Então, nessa mistura de coisas, para a gente poder evoluir, né? Aí sim teve uma hora que eu tive esse encontro com a questão religiosa, com a questão de você crer em algo. E crer em algo, para mim, é complicado, no sentido que, normalmente, as coisas que eu creio, eu quero vivê-las. A maioria das pessoas, às vezes, não são assim. É até estranho. As pessoas declaram determinadas coisas, mas não as vivem. E o meu perfil não é assim. Eu quero aprofundar, eu quero ir, eu quero intenso. entender. Como assim Deus existe mesmo? Como um homem que morreu há 2000 anos atrás pode fazer a diferença na minha vida hoje? O que eu queria saber? Qual a vantagem que eu vou ter? Então a minha busca por Deus não foi uma coisa... Romântico. Não. Foi um confronto. Mas foi egoísta. Tipo assim, peraí. Foi um interesse O que você vai me próprio. dar? O que tem de tão interessante dentro disso Qual a tudo? vantagem de trocar isso E eu por fui isso? na busca para começar a entender se esse Deus existia. Então, assim, complicado, né? Como assim Deus fala contigo? Falei, como assim? Quem é esse cara que chega assim na minha vida e me diz o que Não, tem que fazer? e é um espírito, e aí É. você vai falar... Então, é uma crença. Não é um fanatismo. Então, eu fui atrás primeiro dessa busca, antes de começar a fazer a curvinha de mudança de vida. Você foi atrás de informações. Foi. Eu fui buscar entender para que aquilo fosse uma verdade no meu coração e no dela. A Cleo e eu somos pessoas muito, muito diferentes. Na forma de agir, na forma de estar, né? Então, houve uma convergência para convivermos, mas para ela, poucas informações às vezes já são suficientes para ela entregar o coração, não é mais ou menos assim? Mesmo. Eu sei como é que é isso. É nós, né? Eu sei como é que é isso. E eu não, cara, eu quero saber lá embaixo por que é assim, se a Bíblia estava certa, foi escrita em quanto tempo, se, cara, a gente vê... Escreveu. Você tinha um papel lá, como é que era a caneta que usava. Isso, e por que ela é sagrada, eu fui atrás de tudo isso para ser uma verdade, antes de tudo, para mim. Se eu vou mudar minha vida, Marcelo, por causa de algo que eu acredito, é bom que esse algo seja verdadeiro, né? E dá até para entender, porque assim, vamos pegar em tempo cronológico. Quantos anos da sua vida até esse momento chegar? Você tinha qual idade? 37. 37 anos pensando o contrário. Então, Isso. sendo alimentado com outras crenças, com outras informações. Então, não dá para, em 37 dias, claro que acontece com qualquer pessoa de 37 minutos, 37 segundos, mas para cada pessoa É é de uma uma conversão forma. diferente, uma forma diferente. Mas não tenho dúvida. E eu creio que Deus vai agir em cada coração da forma que aquele coração entende. Então, Ele permitiu que o seu coração o conhecesse da forma que o seu coração entende. sobre Para a mim isso aprendizagem. aí já começou a ser um milagre. Como assim eu estou pensando nisso? Como assim? Espera um pouquinho, eu estou pensando em mudar determinadas coisas na minha vida em virtude de uma crença religiosa. Em deixar toda aquela, né, a casa, Isso. o carro, tudo que pensava, Porque, né? na verdade, como você Estilo comentou de agora, vida. Isabel, assim, peraí, a gente pode, na verdade, ter essa questão seguinte, peraí, mas não aprendi nada nas questões que foram até os 30. Não, aprendi um monte de coisa boa, um monte de coisas que tinham princípios, um monte de ciências Não é tudo importantes. invalidado, né? Não, Não, de forma nenhuma. Elas só vão ser usadas por uma outra perspectiva. Deus dá dons pra gente. Aí aprendi, né, que Deus dava dons pra gente. E esse dar os dons é para você usar para quê? É isso, pra quê? Essa palavra é forte. Pra quê? Para que você recebe esses dons, né? Como você vai utilizar esses dons? E aí, nessa mexida toda, que eu fui nessa busca de falar assim, eu lutei até aqui para ter determinado sucesso, que era aquele o meu benchmark, aquela era a minha referência de pessoa, de liderança, de CEO, de tudo. E agora na minha cabeça não está isso, eu não estou com vontade disso.
Eu entendo a importância, quem gosta de poder ganhar bem, de poder fazer passeio, de poder... A maioria gosta. E nós dois somos uns que faz parte gostamos. da maioria. Mas, até antes da chegada desse ponto, que nós vamos avançar já, ele tem uma outra questão. Porque nós dois, como nós viemos de uma determinada criação, a gente aprendeu a dar valor a determinadas coisas que são muito, às vezes, simples, tendo ou não tendo dinheiro. Então isso nos ajudou muito, né, Cléo? Com certeza. Então assim, cara, vamos viajar. Nós fizemos nossa primeira viagem, eu acho, para o exterior com 35 anos, eu acho que foi, mais ou menos. Sim, foi antes. Cara, nossas netas agora com um ano de idade já tinham feito viagem para o exterior. Né? Então assim, e para nós, eu não queria ir, normalmente o sonho criado dentro do mundo que a gente viveu era Estados Unidos, a Disney e tal. Não queria, eu queria história. Eu queria ver castelo, eu queria ver a Europa, eu queria conhecer, né? Então nós fizemos, né? Visitamos, acho, 10 ou 12 países. 10 países na viagem e tal. Então, assim, para nós era deslumbrante você poder fazer uma viagem, um desafio desse, que foi um romper barreiras, para nós, fazer uma viagem para o exterior e tal, e você poder comer um sanduichinho, comer alguma coisa e também num restaurante bom. E isso eu acho que é muito legal. Experiências, né? Vocês dão valor em experiência, viver e vivenciar o local. E nós não tínhamos tanto dinheiro. Nós conseguimos fazer o planejamento, fazer as coisas, e isso para nós acaba trazendo uma valorização dentro daquilo que você vive. Então, assim, nós tínhamos amigos, e como eu já era, na época eu já era gerente de banco e tudo mais, eu tinha clientes, e nós conhecemos um cliente que marcou muito a minha vida, né? E eu comentava com a Cléia, falei, como assim essa pessoa tem milhões e a esposa e ele nunca fizeram uma viagem? Isso, tem muita gente assim. Isso. Tem muita gente, até hoje. Então eu falei, cara, é o seguinte, ele tá correndo atrás desse dinheiro e ele me chamou quando eu fui na empresa dele e tal, ele chegou e falou para mim assim, você acha que eu não tenho, né, o dinheiro? Falei, eu acho que você não tem mesmo, porque, cara, fui lá, não tinha nada de sofisticado, mas não pela sofisticação, pelo tanto de grana que ele tinha. Aí ele pegou, puxou o extrato da gaveta e me mostrou lá, olha aqui, tantos milhões da minha conta da pessoa física. Eu falei, me dá aqui, porque eu queria olhar mesmo, né? Tipo, olhei e falei, cara, o cara tem, tá ali. E aí, nesse decorrer da conversa, a pessoa me falar que nunca tinha viajado com a esposa. Já pensou? Falei, cara, assim, pra que você tem esse dinheiro, então? Pra quê? É a palavra sempre, pra quê, né? É verdade, Marcelo. Então, assim, nessa descoberta eu comecei a rever os valores e ver a consistência disso dentro da minha vida. E aí foi um problema muito grande. Eu abri mão de galgar a carreira que você, né, foi treinado, tal, e para falar assim, não, espera um pouquinho, mas quem vai para essa história de religião, quem vai para Cristo e quem vive esse tempo espiritual, não é separado da outra parte, é uma confusão. E não é só os fracassados que vão para esse lado. Olha as perguntas que ele fazia. Para mim. Então, qual o perfil dele? Dominante. Então assim, e isso eu fui buscando essas respostas, né? Porque se você for ver justamente do que eu tomava o tapinha nas costas, por ser alguém que estava conseguindo as coisas dentro desse mundo corporativo. Era líder, né? Dentro de uma liderança, dentro daquilo, né? A questão peraí, e esse lado? Qual é o tapinha nas costas que você tem? Qual vai ser, de que forma vai ser valorizado, né? Como é que metrifica isso? Essa parte do que você fala é muito legal porque é muito voltada para aquelas coisas que fala bem certinho. Bem bonitinha as coisas. A parte que eu pegava em mim era o seguinte, cara, aqui eu tenho determinado valor e tá ligado totalmente à sua vaidade. Tá ligado totalmente a seu egoísmo, tá ligado? Mas eu tô falando dentro do que era, não tô falando para todos não, cadê? Não é para todos talvez não, é para mim. Falando do que era em você, né? Em mim era. Cara, então ali eu sou valorizado por isso, eu consegui alcançar aqui, tinha X funcionários, consegui o cargo de diretor, tal.
Mas na sua aí? criação, isso foi dado como importante. Eu creio Isso foi dado nisso. como recompensa. Então, na sua criação foi assim, a recompensa que você vai ter quando você crescer, estava lá a listinha, e você foi ticando, consegui. Então, chegar a mudar, fazer essa transição, né? Atravessar essa fronteira sem ter uma recompensa do outro lado, eu acho que ninguém vai. Falando de ser humano, Sim, de nós seres muito humanos, legal. nós vamos buscar, assim, o lado de Deus, mas todos nós queremos algo dele. Eu acho que não tem uma pessoa que atravessa a fronteira, não, você está aqui, eu não quero nada do Senhor. Até quem quer a paz, que traz todo entendimento, que é algo, eu quero Nós a temos paz. basicamente 28 anos, eu acho, de evangelho aí, né? Mas eu encontrei, eu acho, uma pessoa que eu me lembro, assim, que Que foi sem nada. que Sem era recompensa. simplesmente amor, eu falei, nossa. Mas ainda é uma recompensa. Não, sem dúvida. O amor de Deus, apenas você receber o amor de Deus, Sim. é uma recompensa. Total. A presença. Então, o ser humano não vai navegar, ele não vai atravessar a fronteira se não tiver uma recompensa do outro lado. Ele não vai colocar, como você fez uma troca, assim, que naquele Foi. tempo, aos olhos do mundo, ele enlouqueceu. Como que você me larga um cargo que desse? pensavam. As pessoas deveriam ter falado isso pra você. Não, essa ter parte escutado assim, muito como isso. essa parte que foi a bem difícil, né? Porque na verdade eu fui dentro do mundo corporativo, trabalhando em bancos, trabalhando dentro dessa estrutura, e teve um momento que eu optei em ter uma carreira como consultoria, que se acaba ganhando mais, né? As pessoas têm necessidade. E eu já tinha esse entendimento de ter uma conversa com Deus, e eu nunca tinha ganho tanto na minha vida. Assim, eu ganhei, eu achava assim, para quem vem dessa formação, a hora que você começa a ganhar um número que você pegou, eu ganhei em um ano o que eu demorei 20 para ganhar. Como assim? Como assim, meu? Falei, gostei dessa conversa aqui. E aí nessa fase... Esse caminho é bom, olha. Não, voltando só um pouquinho, aquilo que você falou da pessoa que foi formada tal, a questão muito é ligada à escassez. Total. Assim, cara, quando você for estar como jovem, como adolescente, todo mundo, os meninos tinham carro, saíam com as meninas e passeavam. E o que acontece? Cara, eu não tinha nada disso. Você quer comentar? Não. Então, e eu não tinha isso. Eu não tinha a casa. Quando começa a ter, agora que eu tenho, né? Então para mim a formação veio disso. Eu tinha uma escassez, aquilo me gerava, cara, eu quero alcançar aqui, porque eu não quero essa escassez. Na minha casa, na minha verdade, família. não é uma busca pelo prazer, é uma fuga da dor. Isso, Uma fuga da é dor. o que eu ia abordar por esse outro lado. E às vezes a gente nem sabe que isso é por aí. Na época que estavam as crises econômico-financeiras do país, nós casados tal e tudo mais, eu e a Cleo resolvemos criar galinha, porque não tinha. Você lembra? Criar galinha mesmo? Galinha. No quintal de casa? Começou no pintinho. Era 1, 2, eu falei, cara, eu vou no mercado, não tem coisa, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse negócio aqui. Em São Paulo, na frente de casa, a gente fez um galinheiro e pôs 100 galinhas lá. Pintinho, né? Sem pintinho. 100, 100. 100. Centena. E era muito. Então, Uma assim, centena. Tudo bebezinho. então foi uma festa. Ia aí. concorrer com a Tem Sadia. granja já. Tinha galo que subia na porta vamos falar Portão. no portão de casa para me esperar chegar, cara. Olha. Galo de estimação. Que legal. Mas volta aí a gente está na escassez e tal. Então, quando você consegue alcançar alguma coisa, e eu comecei a ganhar um recurso que eu nunca imaginava na minha vida, e eu já estava nessa decisão de seguinte, espera aí, é o caminho do que é o Senhor, do que é Deus, dentro disso que eu estou aprendendo, e não é separado, é tudo uma coisa só que está aqui. O que eu faço? Então, assim, no meu caso, não é todo mundo que eu creio que precise abrir mão de uma coisa para outra, não é. No meu caso, era. No seu caso, foi. E eu sempre questiono assim, cara, agora que eu estou gostando disso... Agora que eu largar. cheguei num lugar melhor, Agora que cheguei tipo no assim, topo melhor. da montanha. Eu perguntei a Deus, falei, Senhor, eu pedi a Ele. Falei, por favor, Senhor, me tira tudo, então. eu já ouvi essa Eu conversa já ouvi antes. essa Isso. conversa, já ouvi essa conversa antes. Falei, tira Falou tudo, isso gente, antes. tudo. E não me perguntou pra mim se eu queria que eu tirasse tudo. Não, então, mas perguntou assim, pra primeiro eu demorei 2 anos, né, Cleo, para poder ter coragem de fazer a pergunta, porque eu já acreditava em Deus. Fazer um tipo de pergunta dessa, você tem que de fato acreditar. Não, quando você não acredita, é bem mais fácil perguntar.
Porque você não espera uma resposta. Aí, ok. Você fala da boca Esse pra Deus fora. é um Deus... Isso. Eu acreditava. Eu falei, cara, esse E aí Deus foi existe. do coração pra fora. A Foi. boca Aí eu foi, o falei, coração cara, eu vou tava pedir, cheio. esse cara pode tirar. Eu acreditava e cada vez mais acredito nisso. E quando eu fiz essa pergunta, a resposta que eu tive foi não, eu não vou tirar nada, eu já fiquei feliz da vida. E ele falou, você vai entregar. Aí Essa é a doeu. parte. Eu acho que esse deve ter sido o maior desafio que você deve ter vivido em toda essa história. Foi mesmo. Ter que chegar e levar. E não É. esperar, porque assim, se eu espero Deus tirar, eu tô na posição de, ok, Deus, eu tô passiva aqui, eu sou a vítima do Senhor, o Senhor leve quando o Senhor quiser. Isso. E eu não tenho aquela questão ativa no Evangelho, eu sou um reativo ao Evangelho. Perfeito. E dentro muito dessa questão do que você está trazendo, era justamente o seguinte, cara, já que eu não tenho nada, então eu vou ser um cristão. Era essa concepção, eu acho que eu tinha dentro da minha mente, né? E não foi assim, eu falei, como eu vou entregar? Então, como você entrega? Tinha contratos que eram muito favoráveis, né? E que eu tinha uma força de pressão para poder exercer e ficar dentro dele. E tirar o melhor desse contrato também, né? Dentro disso. E normal dentro do mercado você usar essas forças. Você tem um contrato muito forte, você tem informações muito importantes, então você pode usar tudo isso. Cara, mas tem que ter uma força muito grande para poder fazer isso, tomar essa decisão. Né? Rapaz, tu não tem ideia o que foi, não. Porque assim, Eu não tenho Deus ideia falou mesmo, pra mim não. assim, acabou ali, tá? Acabou. Falei assim, como assim? Vai renovar lá? Não vai, acabou. E aí você chega com a pessoa e fala, tudo bem, vamos fechar o contrato. Vou entregar esse Eu contrato. vou entregar. Então assim, a gente vai acabar. E aí você começa a ficar na mão de Deus. Ficar na dependência desse Deus. E como vai ser? Como vai ser esse processo? Eu vou viver do quê? Agora você imagina, um homem que viveu por mais de quantos anos de carreira? 20 anos de carreira? Na época Nessa já época? tinha. Provavelmente. Isso Com mesmo. planejamento. De 15 a 37 ali. Planejamento mensal, planejamento anual, planejamento para orçamento, planejamento para tudo que ia Sim. fazer. De repente, fala assim, agora tá de outra forma. É isso. E em casa, como é que foi isso, Cleo? Eu sempre na confiança dele, né? E quando eu observei que ele estava lutando mesmo, né? Sofrendo esse período quando ele resolveu entregar mesmo a vida para Jesus. E aí eu, como ajudadora idônea, eu passei a sustentá-lo, né? Em oração e dando força. Mas ele sempre foi direcionando todas as coisas na confiança em Deus e via que eu o apoiava, não é isso? Vamos dizer o seguinte, é isso, só que assim, pensa em alguém que botou mais gasolina na fogueira. Foi ela. Eu? Não tô sabendo Gostou disso. Não, para, meu. Mas a real foi essa, porque quando você chega pra alguém eu que você acho. tá todo... Não teve nada de sutileza. A sutileza foi assim, Cleo, tem que tomar tal decisão desse caminho, desse. O que você acha, pra que lado que vai? Kamal, o que você fizer tá bom, querido. E não era bom ouvir isso, não? Você não entende Se que você é fosse mulher. outro tempo, Não, para. É. Pra um homem, Jogou a cara. responsabilidade só para você. Pronto. Aí, tipo assim, cara, te deu vira. certo, deu Não, certo. mas é que Cleo, eu tô com eles- tanto de grana. O que eu faço com essa grana? Vamos separar um pedaço para tais coisas e esse aqui você faz o que você quiser. Deu certo, deu, não deu. Então, assim... Nossa, eu tô entendendo o que você tá falando. Vivenciar essa liberdade que ela te deu e que talvez no emprego anterior você não tinha, porque ali você respondia a alguém maior. Você não podia pegar o orçamento. Você tinha um orçamento, você tinha algo tudo definido. Sim. De repente, toda a definição tá na sua mão agora. Isso. E aí deu E errado. Deu errado, você é responsável. E não tem ninguém assim, a não ser Deus acima, né? E nessa idade, quando você está com uns 37, 40 anos dentro dessa fase, você está numa fase mais madura dentro das coisas, saber, bom, o que nós vamos fazer então com nossos filhos, como a gente vai dar o caminho, como vai ser. Nós queremos viajar, nós queremos levar... Estudá-los, né? Além do Investir. estudo, essa parte que é já do dia a dia, nós queremos ter tempo com eles.
antes que se casasse, porque depois que casam, vão com a sua esposa, tem a sua família, tal. A gente queria, não, vamos fazer uma viagem nós. A gente sabe que você vai ter tempo com o filho, né? Aí gente, e que resultado nós temos com os nossos filhos quando a gente traz esse tempo pra dentro, né? Maravilhoso. Então assim... Eu vou ter que fazer um podcast só pra falar de filho aqui, tá, gente? Vai ser bacana, hein, esse negócio. E foi assim, então a questão, assim, a tua confiança sempre foi assim. E isso sempre trouxe muita força. Mas é uma força assim, não posso errar. Mas deixa eu perguntar uma coisa assim, para Cleo. Assim, essa palavra é a primeira vez que eu vi. Cuidadora idônea. É mesmo? Ajudadora. Ajudadora idônea. Nossa, agora quem vai espantar agora sou eu. Idônea... Como assim? Primeira vez que você ouve. Não, mas assim, eu sempre ouvi falar ajudadora. Ele vive isso. Mas ele não a sabia palavra que ela palavra. fala. Ajudadora idônea. Ela coloca o idônea como se fosse... Porque a palavra de Deus fala isso, né? Ajudadora idônea. Olha a ignorância. Que essa parte de... A oração, como ela fala, suportei ele em oração. E eu sabe como é que eu fico enxergando isso? Tá aqui, né, você caído assim, você preocupada, e ela vem e te suporta, você por cima dela. E ela ali, todo o peso espiritual, todo o peso assim de oração, de levar para o céu, de pedir a Deus, de novo, estava aqui, na responsabilidade só dela. Deus sabe e quantas pessoas chão, né? não percebem o quanto que isso é valioso, né? E eu sei que você percebe, eu sei que ela percebe, mas eu quero que você que esteja nos ouvindo, entender que o papel de um suporte é esse mesmo. Essa mesa suporta esse microfone. A cadeira suporta o peso do meu corpo. E uma ajudadora idônea suporta, né, intercede pela sua família em oração. E isso faz parte do nosso papel. Então, acaba que, para quem está de fora... Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê. Essa parte é a parte do secreto. Não é a parte que mostra. Na parte que chega em casa, onde é que sua mulher está? Cozinhando, também lá, cozinhar. Onde é que a sua mulher está? Levando o filho para a escola, todo mundo vê. Onde é que está orando? A gente não mostra a oração, não é aberta. Mas o quanto isso faz diferença dentro de uma empresa familiar. Quando eu digo empresa familiar, porque nós acreditamos que a base das empresas são as famílias. Sim. Então, quanto isso faz diferença ter? E cada um vivendo o seu papel, porque, de fato, esse era o papel dela naquele momento. E com certeza, se eu perguntar agora, Cléo, o seu coração também ficava às vezes apertado, preocupada, ansiosa, como o dele. E o papel dele qual era? Deixa eu ver, deixa eu buscar aqui, eu trazer para casa, colocar aqui no meio, vamos dividir. Então, assim, a gente consegue perceber, nós, né, conseguimos perceber que apesar de toda a confusão emocional, vocês tinham definição nos papéis e na função que cada um exercia dentro dessa empresa familiar. Tá muito bonitinho. Não estava assim, não? Não. Ixi, não estava. Então, conta como é que estava. Mas bem legal o que você está colocando, porque hoje eu vou te falar, eu consigo enxergar. Primeiro que eu estava encontrando com o Deus que eu não entendia que... Eu conheci um Deus social, aí eu fui para tomar decisões, para conhecer um Deus que fala, cara, eu acho que ele existe mesmo, tipo assim. E aí eu começo a mudar minha vida por causa desse Deus. Tomar decisões que impactam em bem-estar, em reconhecimento social, entre todas essas coisas. E a hora que você vai fazendo isso, na Bíblia está escrito, na verdade, o seguinte, na Bíblia não, na própria vida, quando você se achega a Deus, o que acontece? Você fica maravilhado. Cara, tem Deus? Então você começa a ficar... E você começa a ser beneficiado por um monte de coisas daquilo que você não enxergava, começa a enxergar, e você começa a ser transformado. Depois que você vai amadurecendo na fé, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E essa frase tem o sentido seguinte, então você primeiro vai na direção e depois os sinais virão. Atrás de você. Então, quer dizer, você não está vendo, você está indo pela fé. E como você constrói isso no meio do caminho com alguém? É muita discussão. Deus chega para você e te dá uma resposta que você não sabe se é a tua cabeça ou se é ele falando contigo. Olha, não faça as coisas separadas da tua mulher. Para um cara que tem uma personalidade como a minha e um perfil como o meu de comportamental, de ser uma pessoa de decisão, de decisivo, ir né? para cima, fazer tal. E a Cleo, ela perfil complementar ao seu, que não é o mesmo, que é o quê? né? Que é uma cautelosa, que é uma apoiadora. Cara, confronta direto. Então, o que acontecia? Quer dizer, eu vou, ela, peraí. E Deus fala para eu o quê? Me submeter a ela?
Não é ela que na Bíblia está escrito que tem que se submeter a mim? Como assim Deus está falando isso para mim? Então, até entender que ser diferente não é errado. É até uma Foi difícil, vantagem, né? diferente Eu não é creio que errado. ser diferente... Olha, essa frase é forte. Eu vou notar, Ser vou diferente notar não é essas errado. frases. Mas eu acho que quando a gente entende que não é errado, a gente entende que é uma vantagem. Porque agora é complementar. O papel dela é complementar ao seu. Aquilo que você não via, ela conseguia ver. É perfeito, Isabel. Eu acho que é muito para dentro disso, né? Só que na época você não via isso também, né? Não via. Então, é o que eu tô, por isso que dá a crise. Dá crise em tudo. Você está tomando a decisão, mas aqui não está totalmente alinhado. Conta do Conta, dinheiro. conta. Eu acho que- Ah, não, que foi na época que eu estava me conta o entregando. caso. O Conta o caso. O caso estava ligado ao seguinte: eu tinha que tomar uma decisão financeira do quê? Eu sempre fui um prudente dentro da questão de. Eu não queria errar financeiramente. Dentro daquilo, da estrutura e Ousado trazer. com prudência você era. Eu acho que tinha. Mas... Eu não sei se E era conhecimento também, informação, você tinha bastante também Eu pra tinha, isso, né? tinha pessoas que tinham. Quando você não tem a informação e você tem gente que tem né? influência, você consulta. Tá certo? Que foi o que você Pra Você tinha saber. acesso a isso, Eu né? tinha acesso a esse tipo de informações para tomar decisão. Então, eu tinha tudo isso aí e um caminho daquele para fazer. E aí eu comecei a investir em determinadas coisas, juntou um determinado recurso e a empresa ia fazer o quê? Ia liberar esse recurso para eu poder sacar, investir em outro lugar e tal. E eu fui conversar com a Cleo para falar, Cleo, olha, consultei lá o diretor da área tal, ele me falou que dá para fazer isso, tal, que o caminho é esse, você retirar o recurso da onde estava e colocar nisso aqui. E dei todas as argumentações, eu não sou uma pessoa muito ruim de argumentação, na verdade De jeito nenhum. Não, eu vou para lá. Eu sei que E a Cleo é muito, assim, passiva dentro da questão ali, não, tá bom, confia. E aí eu falei, tá bom, e fui para assinar a documentação assim. E eu escutava na minha cabeça assim, não é o que ela quer. Mas antes eu falei para você, se você consultou e te orientaram, eu como não conheço O que é para Não tem a fazer. informação que ele tem, né? Foi eu assim. confio na decisão que você for tomar. E aí eu fui de novo, né? Confia na decisão que eu vou tomar. Então aí eu Aí veio 100% pra você. Tava É. 50-50, agora ficou 100 na sua mão. E aí na hora de assinar lá a documentação, cara, eu não assinei. Falei, não vou tirar. Os caras, como assim? Você não vai tirar? Tal. Eu falei, não vou tirar. Não estou em paz. Tá. E aí liguei para ela. Falei, Cleo, eu acabei não tirando o recurso, deixei lá e tal. Falei, ai, que bom. Tipo assim, cara. Aliviou meu coração. Não tem uma parte assim, eu não sou boa de endereço da Bíblia, né? Mas é alguma coisa que fala, ó, se não seja a paz ou a direção da vossa decisão, alguma coisa assim? É que quando você toma uma decisão, você possa ter paz. Mas você Certo. tomar paz, você ter paz com dinheiro, é uma coisa bem complexa. Perfeito? Certo. Então, cara, você tem um diretor da área de investimento falando que é aqui o caminho, e você tem tua esposa, que não é da área específica, falando, não sei. Não sei, talvez não seja. Talvez não seja. Então, assim, cara, aí dentro vai para uma linha que você tem que ter muita confiança, e você também não tem essa fé e essa confiança. Mas você não está em paz, que é o que você está trazendo. Alguma coisa não tá se Não está encaixando. batendo. Aí eu olhei para ela e falei assim, não é ele. É ela. Não é ela a auxiliadora idônea? Então vamos junto nessa. E aí foi. O resultado disso foi que, na verdade, depois de passaram-se aí uns 10, 12 anos, houve uma dissolução, houve a venda do patrimônio da onde eu tinha investido, e aquilo ia ser redistribuído para aqueles que ficaram dentro do processo, de acordo com as cotas que estavam lá dentro. Nossa, foi uma alegria. Depois de 10 anos, eu fui descobrir que ela estava certa. Que foi um bom negócio. O dela. Então, assim, como explicar, né? E depois de tudo que a gente viu na economia mundial, de gente que entendia que... veja o caso que teve nos Estados Unidos, a questão dos imóveis, né? Que formou uma bolha e tal. Cara, quantos economistas estavam envolvidos mundialmente e tal e tudo mais, não estavam enxergando também isso? Então, no final das contas, pouca gente sabe
de algo. Quando a gente fala enxergando, né? Uma coisa que eu venho carregando comigo agora é que, de fato, eu sei muito pouco sobre tudo. Mas muito pouco mesmo. Sim. Mas eu tenho sobre mim alguém que sabe tudo sobre tudo. Nem sempre eu consigo acessá-lo e ouvir. Nem sempre. Mas isso me traz uma paz que tem feito nossa vida hoje. O senhor me perguntou como é que tá, né, o futuro de vocês. Tem feito nosso futuro. Eu tenho sido paz no futuro incerto por conta dessa informação que eu tenho carregado no meu coração. Eu sei muito pouco sobre tudo. Mas eu tenho alguém que sabe tudo sobre mim. Isso tem me ajudado. De que forma? Às vezes eu pergunto, não ouço. Às vezes eu pergunto, alguém chega e me conta. Às vezes o que eu penso deu errado. E ainda assim eu consigo continuar, porque eu creio que Deus está na minha vida. E o que está em mim é maior que está no mundo. Então essa crença me ajuda a superar os momentos e ver que eu estou atravessando fronteiras. Para a gente poder ir chegando para o nosso final aqui, qual é o momento que o senhor percebe, né, que vocês percebem, na verdade, que tinham atravessado esse período? Que vocês já estavam do outro lado, que chegaram lá, que superou, que, meu Deus, atravessei essa fronteira. Primeiro, quando eu acho que as primeiras coisas que eu acho que foram dando a sinalização que você está no caminho, que você começa a ver os sinais que te seguiram. Te seguiram, né? Os sinais que te seguiram porque você teve fé na tua crença, naquilo que você está fazendo. Para mim foi a gente ter realizado o sonho de viajar com nossos filhos, de criar uma experiência com eles. De estar perto deles enquanto eles não casassem, né? Tanto assim, quando nós fomos, a viagem que nós fizemos, nós conseguimos, a gente queria conhecer Israel e tal. Já estávamos envolvidos com a questão cristã, com a questão do evangelho. A gente falou, cara, o melhor lugar para a gente levar ele seria estar nessa viagem conosco, não foi, Cléo? Foi muito lindo. Foi muito lindo. E, assim, a resposta foi que quando a gente voltou, nós dois queríamos conhecer um lugar que era na Noruega. E a gente falou, nós vamos para esse lugar aqui, essa montanha, eu queria muito subir, né? Sempre fui de desafios, assim, eu quero subir naquela montanha, que é numa ponta lá da Noruega, né? E aí a gente falou, agora então a gente vai para Israel, tem o Preikestolen é o nome do local. E a gente falou, bom, filhos, então a gente vai para Israel, faz esse passeio juntos, vai ser 10. Quando a gente voltar, nós pegamos um voo, vamos para lá, para a Noruega, e vocês vão conhecer um pouco aqui, a Europa, Deixou eles ali conhecendo a Europa. Eu queria deixar, porque eu queria estar com ela sem eles. Já criei, já paguei a viagem, mas agora já feitava ali. Bom, aí, Marcelo, bom. E aí o que aconteceu? Eles, não, pai, vocês têm que estar com a gente. Nós vamos fazer juntos, nós vamos ter o passeio, vamos estar, a gente não quer sozinho, mas falaram. Isso é uma resposta. Isso é uma alegria. De Deus. É uma admiração dos filhos e querer a nossa presença depois de adolescentes. Quem tem adolescente sabe o que a gente está falando. Cara, você está dando dinheiro, está dando passagem, está dando tudo. Os caras estão na Europa para passear, fala que está com os pais. Sucesso e prosperidade. Isso aí isso que eu ia e cada um deles tem um perfil, né? Isso, assim, os esse dois é o querendo. maior patrimônio. A Tayla é totalmente voltada a fazer o planejamento da viagem, a fazer as coisas. É uma graça. E meu filho é aquele que é muito ligado com o Cléo também, assim, tá tudo bem, onde a gente vai? Quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês, assim. Então, assim, essa é uma das respostas que você teve, que você começa a ver que você estava no caminho. Você, de fato, acertou o destino, né? Eu acertei qual que era a montanha que era para subir. As duas têm sacrifícios. As duas têm sofrimento. Gera o esforço. Gera esforço e gera dor. Você tem que escolher pelo que você quer sofrer. Então, vamos olhar pela recompensa. Nossa, perfeito. Né? Recompensa. Qual recompensa eu quero ter? E na minha vida, na nossa vida, quando nós começamos a nos apertar financeiramente, emocionalmente, nós olhamos para a recompensa. E a gente passou um fato desse ontem, né? Que a gente começou a olhar, nós fomos renovar nosso visto e por alguma forma chamaram a gente para fazer a entrevista de novo. Falei, Jesus, será que vai negar o visto da gente agora, depois de velho? Falei, será que a gente vai perder o visto, né? E quando eu estava na fila, eu estava com o coração muito apertado, mas muito apertado mesmo, com medo. Falei, meu Deus, eu estou com medo. A palavra fala, não andeis ansiosa por coisa alguma. Eu não posso estar ansiosa. E eu comecei, eu repreendo essa ansiedade, não quero. Veio uma palavra muito forte no meu coração. Por que está ansiosa? O melhor visto você já tem. Você tem o visto do céu. Então, a terra, qualquer lugar é lugar. Não se preocupe com isso, não. Só segue a fila. E aí foi aprovado, deu certo. Mas isso me tirou de lá. Nesse momento, assim, eu estava no meio da fila. Desse momento em diante, eu liberei.
Mas eu estava com uma carga de ansiedade, com certeza o cortisol devia estar alto, devia estar com o batimento cardíaco acelerado, por estar com medo de uma rejeição. Isso um dia eu conto como é que é essa situação de rejeição. Mas voltando para a parte da recompensa, quando eu olho para a principal recompensa, eu consigo viver o esforço do hoje. Uau! O que me faz não viver o esforço do hoje é quando eu tenho a recompensa nebulosa, ou quando eu até acredito que ela existe, mas de modo algum eu vou chegar até ela. Faça o que eu fizer. Como no mundo corporativo, quantas vezes eu também vim desse mundo, batia minha meta, eu fazia o que tinha que ser feito, e de repente não era eu a ser promovida. Mudava a política do local, perfeito, e aí tudo foi por água abaixo o que eu fiz. E se a gente for focar só nessa parte como recompensa, acaba que a nossa mente vai acreditando que a escassez, eu não vou conseguir chegar, então eu enxergo a recompensa, mas esse esforço é como se não fosse válido. Então, como o senhor falou, olhar para o meu caminho e saber que a recompensa vale a pena faz você fazer qualquer sacrifício. Já vale a pena, ou né? esforço, né? Já vai pelo caminho, vai valendo a pena, né? O processo de mudança, eu creio que tenha visto de Deus através da boca de uma pessoa, de um homem de Deus também, que foi o pastor Vitor, sim, lá da Argentina. Como é Bom, mas de qualquer forma, ele me trouxe uma palavra, que ia demorar um tempo, tal, ia fazer. E o que eu usei como estratégia para fazer a transição e a mudança dessa fronteira foi justamente o seguinte: Deus me falou para entregar um dia por ano, dentro do que eu tinha como da minha vida empresarial, da minha vida de, seja lá, olha de que negócio. Interessante como é que está ligado. Minha próxima pergunta era: o que você sugere, o que você diz de ensinamento para as pessoas que querem atravessar a fronteira? Isso já começou a falar, então continua. Que bom. Os sinais vêm depois, né? Eu creio eu creio num Deus que é pessoal. Lindo, né? Eu creio num Deus que inspira e Ele vai te apoiando, mesmo no meio da confusão que nós somos, o caos da nossa mente. Ele ajuda a botar ordem nisso, quando você fica na dependência dele. E, assim, no meu caso, e eu acho que para outros pode ser diferente, né? Foi realmente o seguinte: eu entregar esse um dia por ano. Então, cara, eu vivia questões da igreja, a questão do evangelho, com intensidade. Seja fosse sábado, domingo, isso não como uma prisão. Para mim era uma libertação aquilo. Tipo assim, era estar no momento prazeroso. Sim. Eu não lembro de ter vezes que aquilo tenha me oprimido. Não, nunca, nem eu nem a Cléo. Porque a gente tinha todo um sacrifício para deixar nossos filhos na presença de Deus, o que é difícil hoje. As pessoas se dedicarem para poder pôr o caminho. Toda uma atenção, tempo ali, né? Dedicação. Isso, e aonde está o sacrifício? Cara, eu andava 25 quilômetros para levá-los, pegava de volta. Porque alguém tem que fazer alguma coisa pelos filhos. Então eu achava que aquilo era o caminho. Sabe. Olha lá. E aí o que aconteceu é o seguinte: eu fui dando do meu trabalho o seguinte, não só mais o sábado e o domingo, tipo, que era voltado para questões de exercer o evangelho. Aí eu dei sábado, domingo e a segunda, durante um ano. Aí depois, no outro ano, eu dei sábado, domingo, segunda e a terça. E foi mais um ano. Por quê? Deus conhece o nosso coração e Ele precisa preparar a gente. Porque é uma gestação. Igual quando você está grávida, agora a criança sendo preparada dentro de você. E eu acho que o caminho do evangelho nosso também vai sendo preparado. Ele vai aumentando conforme a nossa habilidade, fé, prática vai aumentando. Deus também vai aumentando em nós. E Ele vai te mostrando. E eu não queria ser sustentado pelo evangelho. Você fala financeiramente. Assim, não quero nada da igreja, não quero nada. O que é uma baita bobagem. Tipo assim, como assim? Ainda vinha um pouquinho daquele homem, né, lá de lógico, trás. Tipo assim, eu quero me garantir sozinho fazendo isso que é o evangelho, mas eu não quero depender disso. Arrogância, né? Tem isso, as pessoas falam, não, mas peraí, é bacana você ter a sua formação, é bacana você ter o teu recurso, não está nada errado, está correto isso tudo. Eu estou te falando do meu eu interior, daquela luta do que você está trazendo. Cara, como assim você não sabe receber, então? Cara, não tem isso e tal. Por quê? Porque vão te falar, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Vão.
O que você tem que ter? Uma autoridade tal que você saiba que esteja adequado. E aí então foi fazendo esse processo e eu fui mudando. Que negócio eu vou fazer? Aí você começa a ver como assim eu não vou participar do negócio? Eu sou muito intenso. Mas Deus foi ensinando dentro desse período. Abri uma holding, entrei dentro de uma questão de algo que eu poderia estar fazendo uma incorporação e pôr pessoas para fazer aquilo. E assim, quando você fala isso, você fala, nossa, então você é um grande incorporador, um grande coisa. Quem dera, eu gostaria até de ser, mas não sou esse. Mas o que eu sou foi o suficiente para eu ter cumprido a jornada de poder subir nesse lugar que eu tenho paz. É o que você está fazendo hoje, né? Exatamente, eu estou vivendo já. Então, assim, não dá para olhar para a minha vida para trás e falar, cara, eu fiz coisas que muitos caras que eu conheço da minha época, muito ricos, estão longe de ter feito. Não tiveram esse sabor de comer esse prato, esse alimento, o prazer. E às vezes a gente tem isso até fazer o seguinte, cara, eu vou fazer missões no meio do Amazonas, eu acho que já tive o prazer de vê-los naquela imensidão, naquela imensidão. E passando dificuldades com as coisas, com isso, aquilo, e muito feliz nos nossos corações. Sempre com a Cléo. Dentro daquilo. Pois é, o que eu perguntar para você agora, Cléo. Qual que é o aprendizado que você deixa para quem está nos assistindo? Qual a parte da ajudadora idônea? Agora são para as mulheres, ok? Qual é o aprendizado que você traz? E que dicas você dá para quem está nos assistindo para que possa atravessar essas fronteiras e continuar sendo essa apoiadora, essa sustentadora idônea? Bom, é que assim, eu acho que depende muito da personalidade, né? Então, como Deus me fez assim, eu busco atender dentro da palavra, porque eu sigo realmente aquilo que eu aprendi, né? Quando eu me converti, então eu comecei na nossa fase, na crise do casamento e tal, Deus falava comigo na palavra, né? Tanto é que eu estava pronta para me separar e ele falou, se você se separar, que você não se case mais. Eu falei, então, melhor ficar. Melhor ficar, que você continue, que você se reconcilie, né, com o seu marido. Fique que eu vou te dar a coroa da vida. Isso, não é. Ou coroa. Coroa, exatamente. Isso é forte. E, então, assim, em cima da palavra mesmo, que eu sempre andei, né? E assim, a questão da sabedoria. Eu sempre pedi também para Deus, para que Deus me desse sabedoria. Porque Ele fala na palavra. Se você quer, peça. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 4, né? Olha, é o único endereço. Eu sei poucos endereços da Bíblia. Esse é um dos que eu sei. Que bom, isso eu não lembrei. Então, mas eu acho assim que, como auxiliadora idônea, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo que ele realmente me direciona, ele me conduz. E o Kamal, por ser uma pessoa forte, firme, difícil de lidar, questionador, tudo, eu não poderia bater de frente mesmo porque eu não tinha argumentos para falar com ele da forma do meu perfil. Então, o que eu faço e o que o Espírito Santo me ensinou é retroagir, esperar, ouvir, né? Deixar Deus, o Espírito Santo, falar comigo para eu poder falar com ele. Então, no tempo certo, não é na hora errada. Olha, nós vamos fazer um podcast aqui só para mulheres, para ela poder trazer como que ela aprendeu a segurar a onda. Não é falar agora, respirar. Como ela falou, ouvir, buscar a palavra. Ela vai voltar aqui para te ensinar a fazer isso. Pode esperar. Assim, agora eu vou falar como homem, né? Eu sempre falo, a mulher é o tempero da casa. Assim, Você falava isso pra mim. Toda aquela energia dentro da casa é a mulher que coloca. Exatamente. Se ela tiver essa sabedoria sua, Amém. paciência, calma, ela consegue deixar a casa harmônica. A gente já passou muito desse processo. Eu sempre falava isso, né? Ela chegava irritada, dá vontade de estrangular, dar uns tapas, matar, mas assim, meu Deus do céu. Aí Deus vai trabalhando, né? Bom, eu vivi isso que você está falando, mas eu vou querer que você volte aqui para
e ensinar as pessoas, porque eu também aprendi, eu também não era assim. Eu aprendi, eu sou tagarela, perceberam, eu quase não falo, né? Imagina. Então, segurar para falar no momento certo, não é uma coisa que a gente nasce fazendo. Não tem a ver, não é só o perfil. Não é porque o meu perfil não é o cara, meu perfil é o que fala. E não falar quando dá vontade é só na força, no poder do Espírito Santo. Mas a Cléo vai voltar aqui para ensinar a fazer isso. E eu fiquei feliz porque eu fiquei com mais fé. Porque para você ter ideia como funciona esse negócio de Deus na nossa vida, enquanto ela se calou, vem o Espírito Santo para mim e fala assim, olha, agora suas decisões são só com ela e se ela aceitar. Então, cara, e assim, eu acreditei realmente nisso e falei para ela, ó, nossas decisões agora, se você falar que é não. Ela falou, não vai ser assim. E foi assim. Então foi todo um processo, né? Isso é muito bom porque, como você falou agora mesmo, né, por questão de submissão, muitas pessoas confundem a submissão, elas interpretam de forma errada, como se fosse uma mulher que não tivesse opinião, frágil, não tivesse deixar alguém voz própria, e não é que fosse assim, ser passada para trás ou de lado, né? E como eu falei do suporte, a submissão é a mesma coisa, a missão está por cima e ela está aqui, ó, sendo coberta pela missão. A missão me abraça. Amém. Isso eu vejo que é a submissão. E quando eu vejo assim, a nossa missão, a minha e do Marcelo é a mesma. Então a nossa submissão à missão nos abraça. E a gente caminha junto também nessa questão de decisão. Cada um faz né? sua parte. E a gente sabe como é que é esse peso. Quando ele fala assim, olha, a sua opinião me importa muito. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que falar, vou ter que pensar para responder. Não, porque aí divide bem, né? Divide bem. Agora eu vou ter que analisar para responder. Responsabilidades, né? Divide. Gente, é muito bom, mas nós vamos ter que chegar ao final. Sim. A gente não quer parar, por isso a gente vai ter que fazer mas como assim, episódio. meu? Acabou? Como assim, né? Na verdade, a gente não acaba, mas esse momento que nós vai fechar. E assim, queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem está conosco, que nos ouviu durante essa 1h e tararã. Ok, eu posso falar? Meu grande medo, mais na parte da juventude, ou mesmo depois de casado tal, e tudo mais, é que a gente busca felicidade. Eu não queria errar nisso. Você quer ser feliz a qualquer custo, basicamente. E eu tinha medo de não alcançar isso, de não realizar isso, ser feliz. de não ser feliz. E aí volta de novo para o egoísmo, né, daquilo. Você quer ser feliz, você quer ser feliz. E hoje eu tenho certeza que o caminho dessa questão do evangelho, dentro da busca do que eu fiz, se passar a régua, só sobra Ele. Só a Deus. Então, assim, eu tenho muito essa convicção. Né? Me ajudou muito um processo de um livro que eu li, que eu acho que eu estou devendo para vocês, que me ajudou nesse processo da vida. Simplifique. Qual é o nome do livro? O nome é Simplifique. Simplifique. Simplifique é do Bill Hybels. E que ele abrange várias áreas da vida e ele dá uma abordagem eu entendo, muito competente dentro daquilo que você tem que fazer para equilibrar esse mundo de transformação. Quem é teu amigo? O que você tem ou não de perdão? Então me ajudou muito no processo de transição. Então o recado final que eu daria justamente é para que cada um possa achar essa verdade dentro daquilo que é a tua ligação com Deus. Uau! Sabe Achar assim? essa verdade. Dentro de si. Dentro de si. Nenhuma verdade que a do outro inspira. A tua verdade, a da minha esposa, ou dos amigos, elas podem inspirar para algo. Mas existe essa verdade dentro de cada um de nós. E eu acredito nesse Deus. Eu vivi e vivo esse Deus que acaba trazendo respostas ou a paz que excede todo entendimento para que você faça a jornada, né? Uau! Então, muito obrigado, viu, pelo convite, né? Nós agradecemos o convite. Temos um presente para vocês, né? Vocês gostaram da canequinha aí, ó? Nossa, que benção! Obrigada. Já ia esquecendo, mas ele me lembrou. Obrigado. Eu atravessando fronteiras. É isso mesmo, que bacana, viu? Muito legal. Cléo, pode falar, Cléo. Quer falar? Eu queria dizer, né,
a minha experiência passar para quem está nos vendo, nos ouvindo, que não tenha medo. Se você seguir o caminho que Deus vai estar te direcionando. Porque é Ele que nos dá a força, dá o caminho, dá a certeza, traz a paz. Isso é o mais importante. Isso vai te ajudar a atravessar por onde você quiser, qualquer fronteira. Uau. Confia no Senhor. Amém. Gente, que Jesus. coisa boa de ouvir, né? Ei. E se você gostou de tudo que você ouviu aqui e conhece alguém que precisa se inspirar, como meu amigo falou, mas se inspirar para buscar dentro dele o Deus que existe aqui. É isso. Então envie esse episódio para essa pessoa. Sim. Tá bom? E eu peço que você nos curta na rede social, que você compartilhe, que você comenta, que nos ajude a crescer. Para que nós possamos levar cada vez mais histórias de pessoas comuns como nós, sim, mas que de fato atravessam fronteiras e sabem lidar com seus desafios e trazem aqui aprendizados, nos ajude a inspirar outros, ok? E até nosso próximo episódio. Próximo. Aê.